ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir, subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. Diverso e de Verdade é um oferecimento do Hard Rock Hotel e Prefeitura de Gramado. Bem-vindos a mais um programa Diverso e de Verdade. Hoje a gente está aqui do estúdio e eu vou receber hoje estou recebendo duas convidadas, a Major Cláudia e a Soldado Daniele. Hoje nós vamos aproveitar, o momento que a gente está, o Agosto Lilás, para falar de um tema que está muito em alta e que tem acontecido muito. A gente tem visto, inclusive, muitos casos que têm repercutido no Brasil sobre a violência contra a mulher. Então, aproveitando esse mês de conscientização, o Agosto Lilás, eu trouxe elas duas para poder estar falando um pouquinho desse tema. A gente está podendo levantar essa pauta tão importante. Obrigada, meninas, por ter aceito o convite para a gente estar falando desse tema tão importante. E eu quero começar, que vocês falem um pouquinho dessa conscientização, como é que é esse trabalho de vocês, que vocês realizam tanto aqui, e falar um pouquinho, desse tema tão importante, se apresentar pra gente. Então tá, muito obrigada, Thaís. Então, inicialmente, parabéns pelo teu programa, e lhe desejo muito sucesso, e gostaria inicialmente de agradecer, pela oportunidade de nós estarmos aqui e conversarmos sobre um tema tão importante que afeta milhares de mulheres. Então, nós estamos no Agosto Lilás, onde é um mês dedicado a sensibilizar a comunidade de uma forma geral, de aproximar as redes de proteção àquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Nós temos, como nós estávamos comentando um pouquinho antes, números altíssimos. Vocês podem, os telespectadores podem acompanhar pelo site da Secretaria de Segurança. Nós temos o monitoramento dos indicadores de violência contra as mulheres no estado do Rio Grande do Sul. E até o final do mês de junho, nós já tínhamos 26.327 casos de violência domésticas que foram registrados aqui no Rio Grande do Sul. Isso que foi registrado, Isso, que foi registrado. Fora as que não têm. Isso, então, por isso te agradecer pelo espaço para uma pauta tão importante que conversando, falando sobre o tema, que as pessoas vão entender seus direitos, vão entender o que elas podem fazer, qual a saída que ela pode ter para aquela situação. Então, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Somente agradecer também, Thaís, a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho, trazer essa conscientização, de como a lei funciona, aonde buscar essa ajuda. Você já está à frente de algumas dessas operações, como é que é o teu trabalho? Na verdade, eu sou patrulheira, eu trabalho como patrulheira na Patrulha Maria da Penha, e a gente trabalha com o pós-ocorrência. Pós esse registro, a gente faz as visitas a essas vítimas, essas mulheres que conseguiram pedir ajuda, para ver se aquela medida protetiva de urgência, que foi expedida, está sendo cumprida pelo seu ofensor, se ela não está em alguma situação de vulnerabilidade,
né? E a gente faz esse link justamente com o judiciário, encaminhando, né, todo o andar, como tá o acompanhamento dessa vítima. Sim. Explica para nós um pouquinho como é que é essa lei Maria da Penha, até para quem, né, não entende muito bem dessa lei, explica um pouquinho. Então, no dia 7 de agosto, agora, a lei completou 19 anos aqui no Brasil. Em decorrência de imensos casos que se tem no Brasil, mas mais especificamente, aconteceu uma vítima que era Maria da Penha, o nome, por isso o nome da lei, né? Ela, primeiro, o ex-marido dela tentou eletrocutá-la, e por 2 vezes ele tentou homicídio contra ela. Aí teve todo um processo, o Brasil foi denunciado na Comissão de Direitos Humanos, à época, pela condução do caso. Enfim, tem toda uma questão histórica por trás, então veio a lei, que é justamente uma lei para proteger o gênero, a mulher. É a questão do gênero feminino. Então, quem pode ser vítima de violência doméstica? É a mulher. A mulher pode ter relação, pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser namorado, pode ser... me lembra aí, Dani? Até numa relação homoafetiva, homoafetiva em que a mulher é também. vítima. É proteger a mulher. Então, essa lei, ela traz diversas garantias, e ela traz toda qual seria a rede de apoio, qual é o papel do Estado no meio disso tudo. E a Brigada Militar, ela teve uma ideia, né? Na época foi gerida pela então Coronel Nádia, lá no 19 BPM em Porto Alegre, onde ela criou a Patrulha Maria da Penha, que é hoje onde a Dani atua. Isso. E o que é essa Patrulha Maria da Penha? Explica para nós, na prática, como é que ela funciona. Na prática, nós temos uma guarnição de serviço, geralmente composta por um policial masculino e uma policial feminina. Nós recebemos, após o registro dessa ocorrência, tá? Ela é encaminhada ao judiciário e o juiz expede a medida protetiva de urgência. Essa medida vem para nós e nós montamos uma pasta para cada vítima. Ali a gente tem a medida, tem todas as informações, né, dessa vítima, inclusive as ocorrências, não só a ocorrência que gerou aquela ali, mas de repente alguma outra informação importante, ocorrências anteriores, ou até informações sobre esse agressor, né, esse ofensor. Então a gente monta essa pastinha. Depois dessa pasta, a gente realiza as visitas. Aí a gente faz a visita. Durante a visita, a gente produz uma certidão, um documento, né, que é de fiscalização, pode ser de fiscalização, ou uma certidão de estado de vulnerabilidade. Enfim, a gente preenche uma certidão e remete ela de novo ao judiciário, para que tenha esse acompanhamento dela, né? Entendi. Dessa vítima. E dentro desse trabalho da Patrulha da Maria da Penha, tem alguma história assim que tem te marcado, assim? Muitas pra vocês compartilhar com a gente. Muitas histórias. Tem uma especial que é o que eu digo assim, quando a gente trabalha atrás, né, no telefone, no 190, nós temos uma impressão de que a nossa vítima é sempre a mesma, né? Através de uma voz, parece que é sempre a mesma vítima. Quando tu passa a visitar elas e ir na casa, tu enxerga realmente o rosto dessas mulheres. E aí tu atende meninas e tu atende senhoras, né? Eu tenho uma vítima em especial que eu atendi, que me marcou muito, porque quando eu cheguei lá, eu sabia que se tratava de uma ocorrência de estupro. E no dia que eu cheguei lá, ela estava no postinho de saúde, inclusive recebendo atendimento. E aí eu fui até o postinho encontrar com ela. A gente deu carona, levou ela para casa. E ela tinha 70 anos na época, a idade da minha mãe. E ela tinha sido vítima de estupro de um amigo do filho. O filho era usuário de drogas há muito tempo. E esse amigo se criou com ele, frequentando a casa. E no dia em que aconteceu, ele chegou lá, como sempre, com muita fome e pediu um café. E no momento em que ela fazia o café, ele se aproveitou e jogou ela contra a cama e acabou violentando ela. E então me marcou muito e me marcou também a maneira como ela estava envergonhada, se sentindo envergonhada, apesar de ter sido vítima, né, com aquela situação. Porque ela disse, é um filho para mim, né? Eu só estava fazendo um café para ele e tudo mais, nunca imaginei passar por isso.
E aí eu fui, acompanhei ela, e nós ali em Canela, nós temos uma casa de apoio, que é a Casa Vitória, né, que recebe e acolhe essas vítimas. E eu fui com ela até lá num dia do atendimento, porque ela não tinha como ir. Aí eu digo, não, eu venho pegar a senhora e vamos até o atendimento. E aí quando a gente foi, a psicóloga foi atender ela, e ela disse assim, não, eu quero que a soldada Daniele fique comigo. E eu digo, não. E ela, não, entra comigo. E aí eu vi que ali a gente tinha criado um vínculo, sabe? E como isso foi importante naquela situação. Infelizmente, não tive como proteger ela antes, né? Mas ali, depois de tudo isso, ela fez todos os exames também, né, necessários para ver se não tinha nada. Contraído alguma doença. E como ela relatava muitas dores, né? Então ela conseguiu fazer todos os exames, a gente pôde ajudar ela. Então são situações assim que marcam muito, sabe? Sim. E aí até como é que fica assim para você em termos de mente mesmo? Acho que isso pesa muito, né? Como é que você lida com isso, assim, porque não é fácil, né? Imagina se é uma história, imagino que devam ter muitas. Como é que fica assim, a cabeça, né? A mente, como é que você... Tem alguma coisa que vocês fazem assim para cuidar dessa mente? A gente deveria. Mas graças a Deus, assim, é uma coisa que a gente consegue fazer muito, é essa troca, né, Majara? Eu acho que é justamente, a gente consegue conversar muito entre nós ali, sabe? E quando pesa muito, a gente também diz, olha, dessa vez eu não vou nessa daqui, porque como a gente lê todo, né? Então, às vezes, a gente também acaba, de repente, tu tá um pouco mais forte do que eu hoje, vai, né? Tem que saber o limite também, né? O limite de cada um. Patrulheiros, né? E eu até queria complementar o que a Dani trouxe em duas situações. Primeiro, a Dani até ela não contou toda a história, mas muitas vezes os policiais que trabalham, tanto na questão do PROERD, que é um programa de prevenção às drogas, ou a questão da Patrulha Maria da Penha, ou na questão de policiamento comunitário, os policiais são pessoas, né? Então, tem pessoas e pessoas. Mas tem muitos policiais que têm um envolvimento, que têm um olhar diferente, que chega lá naquele local. Então, o pessoal que trabalha com a patrulha, muitas vezes chegam nas casas, tu entra dentro da casa da pessoa e tu vê a condição, tu vê que ela não tem comida no armário. Nossa. Tu vê, essa senhora, ela não tinha gás para cozinhar. Ela não tinha não tinha banheiro. Ela não tinha... Então, enfim. E aí, os policiais, na sua grande maioria, se sensibilizando com aquela... ou eles vão lá e compram e levam comida, ou a gente tem bastante amigos na comunidade que são pessoas maravilhosas, que a gente vai lá e pede, diz assim, a gente viu uma pessoa numa situação assim, assim. Ou a gente, lá no quartel, a gente, fulano tá precisando de tal coisa, roupa, coisa e tal, a gente leva. Então, tem toda uma questão de humanização. E outro ponto que eu acho que é bem importante é assim, se tu conversar numa roda de mulheres, e tu pode fazer essa experiência com as tuas amigas, de alguma forma, toda mulher foi vítima de alguma piada, de alguma coisa quando era pequena, quando era mais nova, de uma passada de mão, de uma cantada, que não... Alguma coisa todas nós fomos vítimas em algum momento. Sim. E o sentimento de todas é o quê? De vergonha. Vergonha. Tipo, eu sou a vítima, mas eu sinto vergonha. Parece que eu fomentei aquela ação. Então, por isso que é tão difícil as pessoas, né? E aí, voltando já para o tema da lei, a lei, ela traz diversas formas de violência. Não existe só a questão da violência física. Existe a questão da violência patrimonial, existe a questão da violência moral, psicológica. Porque o que o agressor quer? Ele quer que aquela pessoa fique sempre numa questão de vulnerabilidade. Tipo, você não consegue. Você vai se separar de mim? O que você vai fazer com as duas crianças? Você não consegue. Sim. Ninguém vai te querer. Você tá feia, você tá velha, você tá gorda, ninguém vai te querer. Pode se separar de mim. Então, isso são formas de violência psicológica. Então, você não vai sair com essa roupa. Essa roupa é muito curta. Quem tu pensa que tu é? Então, existem várias formas de violência. Normalmente, o que acontece? Elas começam com agressões mais nesse sentido, né? Que nem se considera agressão, que as né? pessoas nem muitas vezes sabem, elas né? não acham que aquilo ali seja uma forma de violência, mas ela é sim uma forma de violência. Aí vai para uma violência patrimonial, quebra celular. Aí na sequência vai para uma questão de ameaça, vou colocar fogo em você, nessa casa, em todo mundo.
E, de fato, até aí, não começa já, normalmente, tá? Não começa com uma questão de já ir para agressão. Não, tem toda a evolução das situações. E por isso que a gente fala que é tão difícil sair desse ciclo de violência. Normalmente, as vítimas, elas têm um perfil. E o agressor também tem um perfil. E tem um ciclo, né? Primeiro, a gente até no nosso folder que a gente entrega para as... Em qual câmera aqui? A gente entrega esse folder aqui. E nesse momento que a gente está nessa campanha de conscientização, de conversar sobre a violência doméstica, a gente faz durante todo o ano, né? Mas no mês de agosto a gente dá uma atenção especial. Hoje a Brigada Militar está com 2 operações em andamento, que é a Operação Chamar e a Operação Elo de Proteção, que são nomes dados, mas com o objetivo todos o mesmo: fomentar a conscientização, o conversar sobre as questões de violência doméstica. Aí nesse folder a gente traz vários temas, assim, de maneira bem, bem objetiva. E daí se fala do ciclo de violência, que é: primeiro, aumenta a tensão. Então, começa a tensão dentro de casa, as falas mais altas, exaltadas. Aí vem a explosão. Acontece a agressão. Aí vem o arrependimento. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu prometo, foi um momento apenas. Eu jamais, eu te amo, que é a lua de mel. Aí depois começa de novo. Tensão, explosão, lua de mel. Então é um ciclo. E para a mulher, às vezes, ela nem se dá conta que ela tá vivendo isso. Que ela tá nesse ciclo, né? Uma coisa é tu receber um soco na cara, ou o vídeo que correu o mundo, né? Elevador. Que foi uma agressão gigantesca, né? Uma coisa é isso. Outra coisa é tu ser seguida, ele te fiscalizar. E a psicológica, né? Isso, de, tá ali. de ficar te colocando para baixo. A gente sabe que a questão da estima para a mulher, ela é muito grande, né? Ontem eu estava assistindo um podcast do Bruno Perini, que eles falavam sobre questão de produção de conteúdo, de inteligência artificial e afins. Era uma coisa bem aleatória. Aí falava que as mulheres gravam muito menos conteúdo do que os homens, porque a mulher tem toda a questão estética. Aí um dos entrevistados, que é o Ladeira, tal, que é questão de finanças, de vendas, ele falou assim que eu acordo de manhã cedo, posso estar com o meu cabelo dessa forma, eu vou lá e gravo um vídeo e ok. Ele não tem essa preocupação da mulher, né? Então essa questão de estética para a mulher pesa muito. E aí o homem, ele toca bem nessa ferida, né? Tanto é que existem piadas, né? Que a mulher fala um monte de coisas pro homem, o homem só olha para ela e diz, gorda. Por quê? Porque isso fere muito. Então ele faz essa... no ponto fraco, isso, né? Então a lei vem justamente para trazer vários direitos. Por exemplo, a questão de se a mulher é concursada e foi vítima de violência, a questão de transferência, a questão do direito à rematrícula para os filhos, a questão de defensoria pública, de advogado. Hoje, as delegacias de polícia, elas têm as salas das margaridas, que são locais tanto para atendimento de vítimas, mulheres vítimas de agressões, quanto para as crianças vítimas de crimes de abuso e afins. Então, normalmente aquela mulher sai de casa com uma criança, a gente faz, o policial faz toda a condução, vai lá buscar os pertences. Então, essa lei traz vários benefícios, vários direitos e também várias obrigações para o Estado, para o município, para as polícias, para justamente tentar defender, né, essa mulher e encorajar ela a denunciar e de fato conseguir sair desse ciclo. Sim, porque elas nem se dão conta, né, que elas estão. Elas muitas vezes acham normal e até acho que vem antes, né? Às vezes a relação de pai e mãe viu muito acontecer e acha meio natural. Desculpa, a gente fala, né, que aqui na nossa região foi, né, o comando percebeu realmente que eram muito elevados esses números, né, das ocorrências, tudo, e a gente começou esse trabalho de prevenção que nós falávamos antes, né, das palestras e tudo mais. E eu tive a oportunidade de conversar com as crianças também, né? E a gente falava justamente isso, que às vezes eles acabam somente reproduzindo algo que eles viram, né? Eles cresceram vendo isso, né?
vendo a mãe receber certo tratamento. E tanto as meninas quanto os meninos que posteriormente também vão fazer esse agredir, papel né? de agressor, né? Então, aquilo é tão normal para ti que tu não imagina um outro cenário. Sim. Né? É por isso que eu Então, vejo que são duas frentes, né? Uma é tratar quem ali foi a vítima e o outro é lá no início, né? Que são as crianças, os adolescentes, para que não reproduzam aquilo que Tanto os viu em casa. meninos para entenderem as consequências, né? Dos seus atos, porque hoje o feminicídio, por exemplo, a pena é bastante alta. Foi mudado há pouco tempo, mas é uma pena considerável para o Brasil. E diferentemente do homicídio, que tem uma pena mais baixa. Então, a questão do gênero, de tanto que se tem feminicídios, né? Se chegou a aumentar a pena para ver se consegue coibir. Então, para eles terem essa consciência e para as meninas entenderem que aquilo que elas... Quando elas estão entrando num relacionamento abusivo, porque normalmente a questão da agressão, ela vem inicialmente de um relacionamento abusivo. De controle de celular, de controle de rede social. São pequenas coisas de saber, quero saber onde que tu vai, com quem tu vai, que horas tu volta. São pequenas porque elas coisas... nem se dão conta. Isso aí. Muitas das vezes tá mascarado e, nossa, ele me acho ama. Que é amor, né? Acho É. que é amor, exatamente. Se importa comigo. E até pra gente contextualizar, né? A lei hoje, vamos supor assim, eu fui vítima de violência doméstica, eu ligo pro 190. A guarnição da brigada vai lá na casa dessa vítima. Vai entender o que aconteceu, vai fazer, se for grave, vai fazer a condução para a delegacia de polícia. Cheguei na delegacia de polícia. A lei traz várias medidas protetivas, que o nome já diz, né? São medidas que tendem a proteger aquela vítima. Então, uma delas é o afastamento do lar do agressor. O delegado vai solicitar, o juiz vai deferir, e os prazos são bem curtos, assim, então são coisas rápidas, e aquele agressor ele vai ser afastado do lar. E aí que entra a patrulha. Aí então a patrulha, daí o confirmar judiciário, de que ele tá... o judiciário vai encaminhar essa ocorrência pra gente, de novo. E aí a gente vai fazer esse pós-ocorrência, a gente vai lá ver se de fato, né, aquele agressor tá obedecendo. São várias medidas protetivas. Por exemplo, tem medidas protetivas, tinha um caso, agora que eu lembro, assim, de um agressor que ele mandava o tempo todo mensagem via WhatsApp, via rede social, via não sei o quê, e daí a vítima, normalmente tu vai me dizer assim, tá, por que não trocou de número? Aí ela me falou assim, eu não quero trocar de número. E é verdade, por que ela tem que trocar de número? É ele ela que não já tem que é importunar. A vítima, né? Eu também, a primeira coisa que eu pensei, tá, por que ela não troca de número de celular? E o cara para de... Aí ele não satisfeito, ela bloqueou, ele mandava de outros números, mandava mensagem pra mãe dela, ligava na casa, ainda tinha telefone, ligava na casa, então... Aí até que uma das medidas protetivas foi justamente que ele não estava mais, ele estava impedido de mandar mensagens, tentar qualquer contato telefônico, se aproximar 100 e poucos metros, enfim. Aí o juiz, né, vai deferir essas medidas conforme cada caso. Sim. E nós, então, somos um dos fiscalizadores dessas medidas. E aí, no caso, me ocorreu agora, por exemplo, essas mulheres que muitas das vezes os maridos, né, que é o agressor, eles são os provedores, por exemplo. Como é que fica essa situação? Porque daí tem a medida de afastar ali do lar. Mas aí como é que fica essa mulher que, né, o tempo todo foi ali uma mulher submissa, que muitas vezes não tem como prover, porque o marido sempre foi provedor. Como é que vocês dão esse auxílio também de inserir, digamos assim, na comunidade? Por isso que tem a rede de proteção. Então, cada município... Canela tem uma rede de proteção, Gramado tem uma outra rede de proteção. Nós, como Brigada Militar, né, a gente faz parte dessa rede, que é justamente dar esse empoderamento para a mulher. Inserir, a vítima ela nunca trabalhou. Bom, então eu preciso primeiro ensinar uma profissão para ela, para inserir ela no mercado de trabalho, para ela ter essa independência financeira e conseguir... Por isso que não é uma coisa tão simples sair desse ciclo de violência. Principalmente quando tem a questão da dependência financeira. Porém, várias mulheres que teriam elas não têm dependência financeira, mas elas têm a dependência emocional. E não é simples. Tu vê mulheres de todas as classes, de todos os segmentos. E daí vem também a questão do perfil, né?
muitas dessas mulheres, ou elas lá atrás vivenciaram a questão de abandono paterno, ou o pai também não tinha... agredir a mãe. O agressor também tem histórias. Tanto é que Canela tem um programa bem legal, que eles, até conduzido pela juíza local lá, eles trabalham o agressor, que foi um projeto que foi iniciado em Caxias do Sul. Que, além da vítima, né, tu dá todo esse empoderamento para a vítima, o agressor, normalmente, ele já tem um histórico de ter agredido outras mulheres, não é aquela especificamente. Ele tem um histórico. Então, ele também precisa de tratamento. Sim, com certeza. É justamente isso que a gente falava, da educação, né? Que, de repente, foi aquilo que ele aprendeu, né? Exatamente, a tratar daquela maneira que ele estava tratando, né? É por isso que eu vejo a importância de um programa de contingência seria realmente na adolescência, nas escolas, porque isso vem ali de um histórico família, como uma prevenção, para interromper, né, esse ciclo. Exatamente. E as gurias, principalmente que trabalham mais com palestras nas escolas, a gente vê vários relatos, né? Não, teve uma que eu cheguei impressionada, uma palestra especial, porque realmente eles falaram, era o 5º ano, e eu fiquei impressionada, porque eles trouxeram muitos relatos, do que eles viam em casa, assim, sabe? Isso, meu pai faz isso com a minha mãe, então isso é violência doméstica. Exato, eles trouxeram muito, porque geralmente... Eles conseguiram identificar, né? E eles falaram, não, mas isso daí acontece lá... Sabe? E coisas graves, assim. Ele jogou a minha mãe contra a janela, ela quebrou o vidro, se machucou, sabe? Coisas assim. Então, é a prevenção, né? E como é que é nessas palestras, assim? Como é que vocês direcionam isso para alertar eles de que isso não é normal? Como é que é essa condução dessas palestras? Depende a série. Daí tem uma abordagem distinta. Se pegar 5º ano, é diferente de uma abordagem do 9º ano, né? Entendi. Mas, num modo geral, a gente acaba dando uma pincelada em tudo isso daqui. Aqui a gente falou dos tipos da violência, uma que a gente conversa bastante com eles e acontece principalmente com os de 9º ano, os maiores, é a questão da violência moral. Porque hoje, com as redes sociais, é muito fácil eles irem numa rede, num Instagram da vida e bombardear uma vítima, expor ela, né? E isso já trouxe várias situações também de próprio suicídio, né? Meninas acabarem... Porque o desespero é tamanho dessa exposição, né? Nas redes e tudo mais. Então, a gente toca bastante nesse assunto com eles também. Tanto que no Brasil tem a lei Carolina Dickmann, acho que né? Que à época foi vítima dos crimes cibernéticos, né? Que hoje... Nossa, e é muito difícil porque tu não... Eu já fui vítima de questões de crimes na internet, assim, no sentido das pessoas... Bom, tu que trabalha com redes sociais, né, Thaís? Das pessoas escreverem alguma coisa, aquilo ali, tomar uma proporção, ou pegar um gancho, por exemplo, da nossa conversa aqui e mudar o foco, só um recorte, mudar o foco, ou hoje com a inteligência artificial. Meu Deus do céu, então, imagina que eles fazerem, por exemplo, um nude de uma menina que não é ela, mas dizer que é ela e cair em tudo que é grupo de WhatsApp, aí essa menina já tem uma questão psicológica, enfim, quando vê, de fato, tem várias notícias de suicídios nesse sentido, assim. Sim. Então, que é o que a gente trabalha também com a questão do bullying nas escolas, né? A Brigada tem um outro projeto, que até agora, dia 14, a formatura lá em Canela. Estaremos lá, né, Dani? Sim. Vai ter 300 e poucas crianças que vão formar. Que justamente a instituição trabalha isso, que no ProERD é um pouco diferente, né? É a questão de tomada de decisão, né? De tu, ali, adolescente, saber dizer que tu não precisa daquilo para se inserir. E a questão do bullying também, né? Porque as pessoas falam, mas no meu tempo... Não, beleza, mas no meu tempo era inocente e não tinha rede social. Bem diferente. Tipo, uma coisa era dizer assim, fulana tem o cabelo não sei o quê. Tá, mas era ali 2, 3 pessoas, não ganhava essa amplitude que tem hoje as redes sociais. E deixa eu ver... Tá, e por que vocês acham que tem essa questão de ser difícil denunciar, da vergonha? O que vocês acham que tá envolvido nisso? Por que é tão difícil da vítima
denunciar, por que ela sente tanta vergonha, sendo que ela está sendo vítima, né? O que tu acha que tem a ver com uma pressão psicológica que o próprio agressor faz? O que vocês acham que está por trás dessa dificuldade de encerrar esse ciclo? É um conjunto de fatores, né? Na verdade, cada caso é um caso. Às vezes é a questão da dependência financeira, às vezes é a própria questão de divisão de patrimônio. Tipo, eu tenho muito, não quero dividir, prefiro viver nessa condição. Às vezes é a questão da dependência emocional. Tipo, ele me bate, mas ele que me dá amparo. Alguma coisa. Muitas mulheres em decorrência dos filhos. Não quero deixar meus filhos sem pai, então prefiro eu me calar, né? E porque, de fato, a gente vê, às vezes, as pessoas falando, mas é sempre a mesma mulher que apanha, não sei o que. E porque não é fácil, justamente pelo ciclo. Por exemplo, assim, tu tem um relacionamento de 15 anos. E aí começou e aconteceu a agressão. E o cara vai lá e diz assim, olha, desculpa, eu te amo, eu amo nossa família, eu amo nossos filhos, não vai mais acontecer. Ela vai dar uma segunda chance. E aí vai se repetir de novo. Então, até ela ter forças psicológicas, não é tão simples assim. E tu tem que se expor, tu vai ter que ir nas autoridades, tu vai ter que pedir ajuda, e tem gente que não tá disposta a isso. E eles acabam, será que tem essa coisa de ameaçar também, né? Não, com certeza. E aí até como é que fica? Porque vocês não estão o tempo todo com essa vítima, né? Por isso que, Thaís, quando essa medida chega para nós dificilmente a gente marca uma visita antes, né? Essa primeira visita a gente vai e chega num dia qualquer, num horário qualquer, justamente por esse efeito surpresa, né? De chegar lá. E nós não tratamos com essas vítimas depois por telefone. Depois que elas já estão em acompanhamento conosco, quer tirar uma dúvida, alguma coisa, a gente até fala por telefone, né? Pelo WhatsApp. Mas as visitas em si, fiscalização, é somente da maneira presencial, para não existir nada disso. Porque a gente não sabe se tu tá com o teu telefone, se tem alguém coagindo ou tá do teu lado. Ou tá com clone ali, alguma coisa. Né? Ou tá se passando por ti, né? Pode existir. Então, é totalmente presencial, assim. A gente... Depois que essa medida chega para nós, né? E são muitos casos que vocês acompanham, assim? São muitas visitas? Muitas. No mês? Não sei quantos temos agora. Também não teria um número agora, mas é bastante. São muitas. Porque os números são altos. Eu não tinha noção de que era tão alto os números. Talvez, é o que a gente sempre... Não se tem uma pesquisa científica, né? Vamos ficar no... Eu acho. Mas a partir do momento que tu começa a conversar mais sobre um determinado assunto e abordar mais e se informar e... como eu falava antes, né? O conhecimento, ele é libertador, né? Talvez se todas as mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas tomam conhecimento, saibam de tudo que teria à disposição delas, talvez elas vão se encorajar e fazer mais denúncias. Sim. Então, talvez tu fazer esse trabalho preventivo de palestras, de ir nos locais, conversar sobre isso, fomente mais ainda os registros, né? Então, os números, depende de como tu vai trabalhar com eles. Mas, de fato, existem muitos casos de violência doméstica, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é um dos mais, é um dos maiores. Aí também vem, né, a questão que cultural. Talvez porque tem uma estrutura à disposição, é mais fácil registrar. Aqui no Rio Grande do Sul, tu consegue fazer registro online, tu consegue... tem disque denúncia, então tem várias ferramentas a dispor dessa vítima. Talvez seja por isso, talvez há uma confiabilidade na polícia, então ela se sente mais segura, enfim, mas de fato os números, né, são 26 mil ocorrências já até junho desse ano, onde dentro delas nós temos 36 feminicídios consumados. Então, e tentados, nós temos 134. É um número bastante expressivo. Não, é muito alto. Né? Mas, enfim, nós, como Brigada Militar, a gente
a gente tenta, né, fazer a nossa parte dentro do nosso mundinho. A gente tem essa preocupação. Aqui na região das Hortênsias, o Coronel Ivens também, quando chegou, ele reuniu um policial com perfil, assim, identificado em cada cidade. Então, são 11 municípios aqui da região. Dentro do 1º batalhão são 6 municípios. E aí a gente tenta fazer a questão das palestras, de conversar, grupo de idosos, reuniões comunitárias. E conversar cada vez, essas informações chegarem ao maior número de mulheres possíveis. E como que vocês acham que a comunidade em si poderia contribuir, assim, com essa causa, né, que é tão séria? De incluir a comunidade como um todo, porque isso é um problema, enfim, de uma comunidade mesmo, né? É um problema muito sério, que às vezes você não vive, tu tem uma vida, né? Não, e acaba tranquila. afetando, por exemplo, se tu tem uma empresa, tá? E a tua funcionária é vítima de violência doméstica. Acaba afetando todo o desempenho daquela funcionária e, consequentemente, da empresa, né? Sim. Então, de fato, é um problema social. Eu acho que, penso eu, que a questão da rede de apoio, aqui a Prefeitura de Gramado, lá em Canela, através da Casa Vitória, a gente sempre tem coisas a melhorar, mas a gente tem uma rede muito bem estruturada. A mulher, ela é amparada, ela vai ser recebida, ela vai receber apoio, ela vai receber cursos profissionalizantes, vai ser tentado inserir ela no mercado de trabalho. Talvez não no tempo que ela queira, mas dentro do tempo, né, vai ser feito. E eu acho que como comunidade é muito mais educar em casa, né? Ser exemplo para os nossos filhos, ter essa questão em casa mesmo, porque a escola não vai ensinar isso, né? A gente até faz esse papel, mas é muito mais do exemplo em casa mesmo, assim, como comunidade, né? Sim. E agora a senhora falou um pouquinho também, eu lembrei de uma outra situação, que foi depois a gente estava fazendo as palestras e eu e minha colega Stuck fomos num lugar palestrar e aí ao término, uma vítima que tinha sido atendida por mim veio me procurar, veio tirar uma foto comigo. E aí ela diz assim, que é justo dessa confiança, né, na rede. Ela dizia assim: nossa, tu foi na minha casa, eu tava dormindo e eu lembro que tu disse, não, nós vamos esperar, pode levantar aí que a gente vai te esperar para falar com ela e tudo mais. E aí, depois outro dia de novo, e eu não tava, né, muito confiante, será que é verdade? E foi, ela recebeu 3 ou 4 visitas e ela conseguiu. E quebrou aquele ciclo. E ela me disse, eu já tô num novo relacionamento e eu nunca mais vou voltar a passar por aquilo e tô num novo emprego. Porque depois que tu vê, realmente, sabe? Não foi uma nem duas, eu já tive a oportunidade de ver outras que conseguiram sair assim, ó. Nossa, e acho que é isso que é o bom, gratificante, sabe? né? Porque é pesado, que nem esse vídeo que viralizou ali do elevador. Gente, eu assisti e eu fiquei muito mal o dia inteiro. Muito mal. Né? Eu não queria nem ter assistido, porque dói lá na alma. É horrível. Eu fico pensando em vocês que estão à frente, assim, pessoalmente. Isso mexe muito com o emocional. Mas acho que esse outro lado de você ver a pessoa saindo, né? Quebrando o ciclo, seguindo a vida. Acho que esse é o que fica, né? Assim, que faz valer a pena, né? Todo o trabalho. É a importância do trabalho de vocês. E eu quero aproveitar de agradecer tanto por esse trabalho que vocês realizam, né? E eu agradecer por ter aceitado o convite para estar falando um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma forma também da gente estar, né, através do programa, abrindo espaço para que as pessoas se conscientizem, porque a gente às vezes vive a nossa vida tão, né, tranquila e tem tudo isso acontecendo perto de nós e que a gente possa, né, de alguma forma estar ajudando, né, a conscientizar as pessoas. Por isso abrir esse espaço para vocês, mas obrigada por estar falando sobre isso, por ter participado do nosso programa com esse assunto tão importante. Obrigada a você, Thaís, obrigada pela oportunidade. Já vou aproveitar, já vamos deixar esse folder aqui. Aqui tem informações do que tange mais a patrulha, né, mas tem informações também sobre a lei Maria da Penha, e dizer que estamos à disposição, que quem estiver nos assistindo, caso queira uma palestra na sua empresa ou na rede escolar, é só nos procurar, estamos sempre à disposição aqui no 1º Batalhão Turístico. Muito obrigada. Quiser deixar uma última mensagem para o nosso público a respeito, né, desse tema, pode deixar uma mensagem. Não, e de fato dizer que o quanto é importante nós conversarmos, né,
quebrar esse tabu e conversar sobre violência doméstica, sobre as questões, a gente falava no início, né, sobre as piadas quando a gente é nova ainda, mais nova, né, a gente é nova ainda, mas mais nova ainda lá, de cunho machista, né, e que isso vai fomentando e que não é bacana. Eu acho que já passamos por essa fase e que a gente tem que conversar com nossas filhas, temos que conversar, as mães de meninos com os seus filhos e saber que, independente de qual gênero, isso não pode ser um fator para ele achar que o homem, né, entender que ele pode passar por cima de tudo, né, e silenciar aquela mulher, ter poder e domínio sobre aquela mulher. É isso aí. Tá, muito obrigada. Obrigada a vocês pela audiência. Isso foi mais um programa Diverso e de Verdade. Vejo vocês no próximo programa. Diverso e de Verdade é um oferecimento do Hard Rock Hotel e Prefeitura de Gramado. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada.